Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês grandiosamente nesse domingo de paz, amém, irmãos? E eu já quero iniciar aqui, irmãos, agradecendo a Deus em primeiro lugar e agradecendo a Jesus Cristo por ter morrido naquela cruz, glórias a Deus. A minha Bíblia diz que depois de 3 dias ele ressuscitou e hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Cristo, amém? Mesmo que não seja uma data exata, irmãos, a Bíblia Sagrada não nos fala a data exata, mas eu fico muito feliz, irmãos, que todos estão reunidos para comemorar a ressurreição de Cristo. Mas que amanhã, irmãos, depois que passar a meia-noite, nós não largue Cristo de lado, que nós não largue Cristo de novo crucificado naquela cruz de pendurado, como muitos fazem, mas que nós possamos crer que Jesus Cristo está vivo sim, aquela cruz está vazia e todos os dias da nossa vida Ele está aqui junto com nós, quando nós clamamos para Ele através da oração, amém? E através da nossa fé, glórias a Deus. Então eu quero iniciar assim, irmãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Oh, aleluia! Jesus está vivo, irmãos. Vamos crer nessa palavra, essa Bíblia Sagrada, maravilhosa, palavra de Deus, ela nos testifica isso, irmãos. E nós temos que crer na verdade, amém? Quero deixar uma palavra, irmãos, que está lá em Mateus 28, onde ela vem falar sobre a ressurreição de Cristo. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou sobre ela. E seu aspecto era como um relâmpago, o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medos, porque eu sei que buscais a Jesus Cristo que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Olha que bênção de Deus, irmãos. A palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo já ressuscitou. E Ele está entre nós, irmãos. Jesus Cristo não passou todo aquele sacrifício, irmãos, pelas nossas transgressões. Ele apanhou, foi cuspido na sua cara, Ele foi machucado, Ele foi traído e negado por seus apóstolos, ao ponto de ser crucificado, entregar a sua vida, o seu espírito a Deus, pelas nossas vidas, irmãos. Essa é a recompensa que Jesus Cristo fez sobre todo o sacrifício. Nós podemos reviver junto com Cristo. Amém? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, irmãos, entregamos a nossa vida para Ele, descemos as águas e deixamos Ele fazer, aceitamos Ele como o único suficiente Salvador, nós estamos deixando o velho homem, morrendo para aquele velho homem e ressuscitando junto com Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? É somente andar em comunhão, andar certinho com Jesus Cristo, fazendo a obra dele, tudo aquilo que Deus nos ensina aqui na Bíblia. Glórias a Deus, e nós teremos a chance e a promessa da vida eterna. Olha que bênção de Deus, amém? Que nós possamos, irmãos, não esquecer que Jesus Cristo ele é vivo, amém? Não deixando Jesus Cristo morto novamente, e que nós possamos estar em comunhão com o nosso Deus em primeiro lugar, amar Ele acima de todas as coisas, e que nós possamos também estar em comunhão com nossos irmãos, amar o próximo como a si mesmo. Esses são os 2 mandamentos mais importantes que resume toda a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, amém, irmãos? Também quero deixar uma mensagem, irmãos, glórias a Deus, para aqueles que não creem que Jesus Cristo reviveu, que Ele ressuscitou, amém? Que Ele está vivo, ou aqueles que ainda têm alguma dúvida no seu coração, até mesmo meus irmãos em Cristo, amém? Glórias a Deus. A palavra nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 12. Ora se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, amém? E se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou. Então, irmão, se você achar
que nós não ressuscitaremos, né, no último dia, para estarmos lá, né, na vida eterna junto com Cristo, glórias a Deus. Então, se nós não acreditar que os mortos ressuscitam lá no último dia junto com Cristo, nós não estamos crendo que Jesus Cristo ressuscitou, amém? Nós estamos crendo num Cristo que ainda está morto, amém? Esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a nossa fé, amém? Então, se nós não acreditar que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, a nossa fé é vã, irmãos. Não adianta a gente ficar orando, tendo fé que ninguém vai responder, porque nós temos que orar para um Cristo que vive, amém? E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O que está falando? Deus testificou que Cristo ressuscitou e Ele é o Filho de Deus. Se nós não crer que os mortos vão ressuscitar no último dia e Jesus Cristo não está vivo, irmãos, então nós somos falsas testemunhas de Deus. Amém? Nós não temos Deus na nossa vida. Estamos dizendo que Deus é mentiroso. Isso pode ser ruim e perigoso para o nosso dia a dia. Glórias a Deus, porque Deus, Ele nunca mente. Ele é perfeito. Amém? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quer dizer que aqueles que dormiram em Cristo, vamos supor, se eu estou na presença de Deus e eu venho a falecer hoje, eu estou dormindo em Cristo. Então quer dizer que eu não ressuscitaria, apenas morreria e não teria uma nova chance da vida eterna. Amém, irmãos? Glórias a Deus. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que a Bíblia nos fala aqui? Se nós esperar que nós vamos morrer e já era, irmãos, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que crer sim, com todas as nossas forças, que existe a vida eterna, amém? Que nós vamos ressuscitar junto a Cristo no último dia, quando Jesus Cristo lá abriu o livro da vida. Glórias a Deus! Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, serão vivos em Cristo. Olha que linda essa palavra de Deus, amém, irmãos? A palavra nos diz que todos morrem em Adão, amém? Porque entrou o pecado através de Adão lá no início do mundo. Mas todos têm uma chance de viver em Cristo e ser ressuscitado. É somente aceitar esse Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e deixar Ele comandar a sua vida todos os dias. Amém? Amo este Jesus, irmãos. Amo. Dou a minha vida por Jesus Cristo, porque eu amo Ele demais. Amém? Glórias a Deus. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.